Olá, queridos amigos, amigos espíritas. Nós estamos muito felizes porque vamos começar hoje uma série de videoaulas sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos iniciando agora com a introdução e vamos percorrer o livro inteiro, procurando estudá-lo detidamente através dos recursos que modernamente podemos dispor. Estamos aqui no Rio de Janeiro, no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, e vamos iniciar os nossos trabalhos convidando a todos que nos possam assistir, não apenas hoje, mas ao longo do tempo, aqueles que desejarem fazer conosco o estudo da obra mais importante da doutrina dos Espíritos. Como todos vocês sabem, o Livro dos Espíritos completa este ano 157 anos de existência. Todos conhecem a data, o 18 de abril de 1857, quando ele então foi publicado na sua primeira edição. Quando nós nos referimos ao Livro dos Espíritos, nós podemos enfocar, num primeiro momento, a introdução à obra. Mas antes, gostaríamos de lembrar que o livro tem a sua divisão. E nesta sua divisão, a introdução, que é belíssima, é a primeira parte. E ela nos dá uma síntese de uma série de aspectos importantes que depois nós vamos desdobrar gradativamente. Logo depois, vocês conhecem a ideia dos prolegômenos. Mais adiante, nós vamos encontrar então a série principal com as 4 partes. A primeira, também chamado de primeiro livro, o das causas primárias. A segunda parte, ou o segundo livro, que vai nos revelar sobre o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Mais adiante, a terceira parte, ou o terceiro livro, sobre as leis morais. E por último, a quarta parte, ou quarto livro, o das esperanças e consolações. Então, a nossa pretensão é de examinarmos com certo nível de detalhamento todas as questões desta obra monumental que nos faculta uma verdadeira revolução do pensamento a bem do progresso geral da nossa humanidade. Nós gostaríamos de lembrar que esta introdução ela é composta de diversos itens, do número 1 ao número 17. E nós vamos ver nestes aspectos tudo aquilo que Allan Kardec desejou colocar como questões preliminares e fundamentais para todos aqueles que depois viriam a examinar de perto a obra básica da doutrina dos Espíritos. Quando nós vamos buscar propriamente examinar a introdução como um todo, nós poderíamos ressaltar algumas questões que são perguntas que nós poderíamos fazer a nós mesmos. Por exemplo, que é que o Espiritismo tem por princípio? E o que contém o Livro dos Espíritos? Qual é o conceito do vocábulo alma na doutrina espírita? Como Kardec conceitua princípio vital? Como se deram as primeiras manifestações espíritas? Que é o mais importante, o mundo material ou o mundo espírita ou o mundo espiritual? Como pode ser resumida a moral ensinada pelos espíritos superiores? Que conselho dá Kardec aos que desejassem conhecer a doutrina espírita? Por que o espiritismo é considerado um preventivo da loucura e do suicídio? Então, estas questões, estas perguntas, são algumas que nós poderíamos fazer
quando estivéssemos propriamente examinando a introdução. E as respostas já estão ali mesmo, fora os seus desdobramentos no restante da obra como um todo. Portanto, estudando a introdução do Livro dos Espíritos, nós gostaríamos de lembrar, como um item 1 deste nosso aprendizado, desse nosso exame, espiritualismo é o oposto do materialismo, não é verdade? Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Então é aí que Allan Kardec procura trazer para nós a diferença entre a palavra espiritualismo, que já era conhecida antes da codificação, para a razão de ser da palavra espiritismo e espírita e espiritista propriamente ditas. Então ele nos dá a noção de que nas concepções humanas nós temos as pessoas que são materialistas e as pessoas que são espiritualistas de um modo geral. Os espiritualistas e o espiritualismo, com ênfase para o espiritualismo moderno, é uma questão importante na história da filosofia e do conhecimento. Mas Allan Kardec desejava deixar claro que o espiritismo era algo em especial. Claro que dentro do contexto do espiritualismo de um modo geral. De tal maneira que todos aqueles que, além de serem espiritualistas, se eles acreditarem numa série de outros conteúdos que o espiritismo vai adiantar à humanidade, naturalmente serão os espíritas. Mas é verdade que nem todos os espiritualistas não creem, nem todos creem nos espíritos de um modo geral. E alguns deles não creem, quando creem em espíritos, que eles possam como que se comunicar com os seres humanos encarnados, que somos nós agora. Foi por isso, como ele diz na introdução, que surgiu a necessidade de palavras novas, de neologismos, de tal maneira que esses neologismos fundamentais são aqueles citados. O espiritismo, a palavra espírita, ou como uma outra forma de dizer, a palavra espiritista, criados pelo próprio codificador. Nós vamos encontrar isto no primeiro item da introdução de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai adiante, ainda no item 1, quando nos diz: a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou os seres do mundo invisível. De tal maneira que esta é uma questão fundamental, porque nós não tínhamos até então uma ideia clara, ou mais ou menos clara, a respeito dos espíritos e do mundo espiritual, que passamos a ter com a aquisição de conhecimento novo a partir das revelações dos espíritos superiores no âmbito dos conteúdos doutrinários enfeixados na própria obra em questão, que é o Livro dos Espíritos. De tal maneira que, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita em si, de tal maneira que, ao mesmo tempo, como generalidade, liga-se à doutrina espiritualista. Ou seja, o espiritismo é um caso particular do espiritualismo de um modo geral. De tal maneira que espiritualismo é mais amplo no sentido de que muitas pessoas são espiritualistas, mas não são espíritas. Mas nós devemos nos voltar para o espiritismo em si e para as questões que interessam aos espíritas de um modo geral. Pois bem, isto também faz parte da introdução no seu item número 1. Nos recordando daquelas perguntas, que eram perguntas ou questões que serviam para nos motivar a esse estudo, nós também nos lembramos do que está na introdução, quando Kardec fala sobre fluido vital.
E ao abordar esta questão, ele nos diz que o fluido vital não seria outra coisa senão o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético. E aqui uma questão que nós vamos desdobrar mais adiante. Quando nós estávamos na altura do século XIX, nos meados do século, quando a obra foi realizada, Allan Kardec e os espíritos se baseavam naturalmente nos conhecimentos de uma ciência daquele tempo. E vale lembrar que nós, a partir dos desdobramentos no campo imenso da ciência, nós tivemos, por assim dizer, inúmeros progressos. E especialmente, a partir da transição do século XIX para o século XX, nós tivemos o surgimento de uma nova física, a chamada física moderna. De tal maneira que com esta nova física, que se baseia especialmente em duas questões fundamentais, a chamada mecânica quântica e a teoria da relatividade, a mecânica quântica introduzida por Max Planck e a teoria da relatividade geral e especial, a partir dos trabalhos de Einstein, nós vamos ver que alguns termos, hoje, a partir de então, têm outro significado do que o significado que havia no século XIX. De tal maneira que nós vamos examinar estas questões. De tal maneira que quando nós vemos fluido elétrico animalizado, nós vamos precisar mais adiante entender o que é isto. E a ideia como uma sinonímia de fluido magnético, fluido nervoso, também são expressões contidas no Livro dos Espíritos. Nós vamos ver isto de perto mais adiante também e vamos ver o que é fluido. O que era a ideia de fluido que havia naquela situação histórica? E hoje, como é que nós definimos o que é um fluido? E aí nós vamos fazer algumas ilações, algumas comparações instrutivas. Seguindo adiante, nós gostaríamos de lembrar ainda, agora já no item 6, que é o item mais amplo desse trabalho introdutório, sobre o mundo espírita, quando ele nos adianta logo a seguir, que o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Nós que somos seres que vestimos agora a condição material, nós temos a tendência a vermos a vida, a compreendermos praticamente tudo sob o prisma da nossa visão ou entendimento, que é limitado, como nós sabemos. E a partir da introdução, Allan Kardec nos dá a noção, que será, claro, desdobrado na obra, sobre a importância do mundo espiritual. Há uma ideia que é totalmente nova para nós, a de que a essência da vida é uma essência espiritual, de tal modo que nós estamos na matéria, num mergulho transitório na organização física, para cumprirmos uma destinação, uma programação pré-reencarnatória, mas tudo o que vivemos aqui, ela é baseado em questões fundamentais, mas a nossa vida essencial é a vida no plano espiritual. De tal maneira que nós estamos, ora aqui, ora acolá, mas nós não podemos perder de vista, e vamos trabalhar estas coisas também, quando nós estivermos verificando, por exemplo, o que é a realidade espiritual, como a Terra, de um mundo de provas e expiações. Como é que é isto historicamente? Como é que é a nossa realidade hoje e o que nós podemos antever em relação a um mundo de regeneração e mais adiante, tipicamente buscando compreender a hierarquia dos mundos e dos orbes e das humanidades, vermos tudo isto de mais perto. Então ele nos introduz esta noção. E ele ainda diz algo que já é preciosíssimo para nós. O mundo corporal não é mais que secundário. Poderia deixar de existir
ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita, porque ele, na verdade, é o mundo fundamental, é aquele que nós devemos conhecer muito melhor quando ainda estamos propriamente, durante a encarnação, vivendo os desafios dela. Porque esta visão sobre a espiritualidade e sobre como as duas realidades se interpenetram e se interagem é algo para que aproveitemos melhor tudo aquilo que enseja progresso espiritual para nós todos. Muito obrigado e nós vamos nos encontrar em breve quando estivermos seguindo adiante ainda nos capítulos ou itens da introdução de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec.